Qualquer comentário, vocês vão interrompendo aí, tá? Qualquer comentário que vocês tiverem, podem interromper aí a aula. Estou só numa tela, então não estou vendo o chat. Ok, então, vamos lá. A gente tem falado esses dias aqui, até hoje, a gente estava, primeiro, numa parte de uma termodinâmica, que ela é uma termodinâmica mecânica, digamos assim. Ela não está pensando nas substâncias e nas suas propriedades, ela está pensando somente no processo e no processo como um todo. Então, desde quando a gente começou a partir de equações de estado, então a gente passou a se focar mais numa termodinâmica química, uma termodinâmica que se preocupa em qual é o comportamento das substâncias, ok? Então, quando a gente começou a olhar para substâncias, as interações que a gente possui em cada uma das moléculas, a gente começou a se preocupar com isso. Então, a consequência da gente começar a pensar nisso é algumas definições importantes, como que são propriedades mensuráveis. Propriedades mensuráveis são aquelas propriedades de processo que são facilmente medidas. Então, exemplo dessas propriedades é a pressão, volume e temperatura. Então, normalmente o dispositivo que mede a pressão em processos é o transdutor de pressão. E aí, como é que funciona um transdutor de pressão? Normalmente você tem um material que ele é do tipo piezoelétrico. E aí, o que é a propriedade piezoelétrica? É quando você tem tensão nesse determinado material. Então, por exemplo, quando ele é submetido à pressão, a forma que ele conduz a eletricidade acaba sendo diferente. Então, se você tem aqui ele dentro de um circuito, você vai passar a gerar uma corrente aqui que é diferente à medida que ele vai sofrendo essa deformação. Então, você coloca isso daqui dentro de uma casca, e aí você isola esse lado daqui da parte elétrica dele, e aí você consegue manter isso daqui dentro do fluido de processo. Então, o fluido de processo passa a exercer uma pressão sobre esse material piezoelétrico, e aí você tem a medida de pressão, a correlação. Normalmente, você tem uma faixa de linearidade, então é meio que linear a corrente gerada com a pressão que está sendo submetida a esse sistema. Então, você tem aqui pressão e corrente, e isso daqui é um negócio que é mais ou menos aqui linear. Então, você consegue montar uma curva de calibração, por exemplo, e fazer a medida da pressão. Então, isso daqui é um negócio que é muito fácil de medir. Então, quando a gente fala de uma propriedade mensurável, é porque é uma propriedade que você consegue medir industrialmente com uma precisão muito boa. E aí tem transdutor de pressão de tudo quanto você imaginar, ok? Tem transdutor de pressão, por exemplo, para a aeronave, que ele é submetido a temperaturas baixas, etc. Você tem transdutores que são submetidos na ponta da broca de perfuração de petróleo, que aí vai lá no fundo do mar. Você tem também transdutores de pressão que te auxiliam na medida de nível de tanques, por exemplo. Então, a pressão, né, que você tem em um determinado tanque, ela é função aqui, a pressão nesse ponto aqui do tanque é função dessa altura de líquido que você está mantendo. Então, essa altura é correlacionada com a pressão, através da densidade do líquido, e aí você tem essa medida de processo. Ok, volume. Volume, a forma de você medir volume é normalmente por comparação. Desses aqui, o volume é o mais chato. Por quê? Porque alguém estabeleceu que seria 1 litro, aí 1 litro você tem mais ou menos que aproximadamente 1 quilograma de água, só que dentro dessa parte de precisão, esse erro é inaceitável. Então a gente tem o padrão, né? O padrão de volume, lá definido pela IUPAC, e aí você tem por comparação. Qualquer coisa que você vai comparar, e aí você afere ele dessa forma. Então é por isso que você tem, por exemplo, a proveta. Vocês já fizeram química geral, vocês sabem disso. Você tem a proveta e aí a medida do líquido de uma determinada altura é a medida que você tem de líquido dali naquele determinado volume. Então é sempre por comparação. A temperatura, a forma industrial de você medir a temperatura, é normalmente quando você tem aqui dois fios soldados diferentes.
A ponta deles aqui é soldada, eles formam o que a gente chama de uma junta fria, e esse conjunto é chamado de termopar. Esse termopar, à medida que você aumenta a temperatura, a corrente que passa nesse sistema, né, a diferença de potencial aqui medida desse sistema, é muito sensível à temperatura em que essa junta está submetida. E aí é onde você consegue fazer essa medida de temperatura com o termopar. Então, isso aqui são propriedades que são facilmente mensuráveis. Então, você consegue ter dispositivos de todo tamanho e forma para se adaptar ao processo que você tem. E aí, com essa adaptação ao processo, você consegue fazer as suas medidas. Ok? Então, isso são propriedades facilmente mensuráveis. É por isso que quando a gente pensa em equação de estado, e aqui a gente está fazendo esse primeiro link com o que a gente está pensando, a gente está procurando uma função que correlaciona pressão, volume e temperatura. Isso daqui é uma equação de estado. Então, quando eu consigo definir essa função, eu consigo calcular o volume em função da pressão e da temperatura, sabendo que o volume é o componente mais chato de fazer a medida. Ok? Então, certo, essas são as propriedades facilmente mensuráveis e essa é a primeira aplicação da equação de estado, de por que a gente usa a equação de estado para fazer essa medida. Tranquilo? Certo. Além dessas propriedades, a gente tem o que a gente chama de relações fundamentais, propriedades fundamentais. O que são as propriedades fundamentais? São aquelas propriedades que estão associadas às leis termodinâmicas. Então, por exemplo, você tem aqui a primeira lei. Sobre o que a gente fala na primeira lei? A gente fala na primeira lei sobre conservação da energia. E aí, com a conservação da energia, a gente precisou definir o que era a energia interna. Então, observa que a energia interna ela vem diretamente da definição da primeira lei, por isso que ela é uma propriedade fundamental. A gente também tem uma outra lei termodinâmica, que é a segunda lei. E aí, com a segunda lei, a gente tem várias formas de encarar o que é a segunda lei, mas a mais importante é a direcionalidade. E aí, direcionalidade de processo é que os processos ocorrem de maneira que a entropia aumenta. Então, a gente definiu aqui nesse ponto o que era a entropia. Junto com a definição de entropia, a gente tem, então, a definição daquilo que é a segunda lei. Então, em energia interna e entropia são relações fundamentais, são propriedades fundamentais. Elas não derivam de nenhuma outra equação, elas são definidas a partir das leis termodinâmicas. Tranquilo? E aí a gente chega na diferenciação do que são propriedades fundamentais e propriedades derivadas. Então, as propriedades derivadas são as propriedades que a gente define em função das propriedades que são facilmente medidas e das propriedades fundamentais. Ok? Então, aqui, por exemplo, a gente vai calcular a entalpia, ela é em função da energia interna mais pressão-volume. Isso é a definição de entalpia, tá? Aqui a gente pode definir duas outras medidas que são importantes. A primeira delas, a energia livre de Helmholtz e a energia livre de Gibbs. Vou colocar o nome aqui dessas duas crianças. Então, isso daqui é a energia livre de Helmholtz. Isso daqui é a energia livre de Gibbs. Ok? Então, essas duas energias aqui, elas te definem muito como os processos ocorrem. Essa daqui, processos macroscópicos, e essa daqui, processos microscópicos.
O que eu quero falar sobre microscópios é justamente o que a gente tem como inter-relação intermolecular entre as moléculas. Nossa, né? Repetitivo não. Mas é justamente como você pensa em nível molecular as interações. Pronto, agora eu consegui me explicar melhor. E do ponto de vista macroscópico, G significa qual é a energia, a sua capacidade de realizar trabalho útil. Olha comigo aqui a definição de energia, livre de Gibbs, como ela faz sentido. Você pega toda a energia que você tem dentro de um sistema, seja a energia interna, seja a energia de expansão-compressão, e isso é a entalpia, e você tira o trabalho perdido, devido à existência da entropia. Então, ela é justamente uma energia livre e ela é justamente a sua capacidade de realizar trabalho útil. Então, essa definição da energia livre de Gibbs, eu vou atormentar vocês o resto do ano com ela. Esse aqui é um dos pontos mais importantes que a gente pode ter quando a gente está pensando nesse sistema. Tranquilo? Ok, então eu vou ter que reescrever esse negócio todinho aqui de novo. É bom que eu vou repetir. Então, só repetindo aqui, a gente tem isso daqui. Propriedades derivadas. A gente definiu aqui como propriedades derivadas, então, a energia interna, U mais PV. A gente definiu, então, a energia livre de Gibbs, H menos TS. E a energia livre de Helmholtz, que é U menos TS. Uma, você está conseguindo incluir aqui os fatores de expansão e compressão, enquanto que na outra você tem somente a energia interna de dentro do sistema. Ok? Certo. Então, qual é a missão desse capítulo que a gente está estudando no livro de vocês? Né? Qual é a missão do capítulo 5? É a gente conseguir juntar todas essas propriedades que a gente está avaliando, todas essas propriedades que a gente tem estudado, juntar tudo isso com as informações termodinâmicas, é criar uma rede termodinâmica de como é que essas propriedades se relacionam. E mais importante ainda, é como eu consigo calcular a entalpia em função da pressão, volume e da temperatura, a entropia em função da pressão, volume e temperatura, assim como a energia livre de Gibbs e a energia livre de Helmholtz. Então, a nossa missão principal nessa parte aqui é conseguir, tá, eu já entendi que a entalpia é importante para os processos, eu já entendi que eu consigo escrever uma equação de estado. Então, agora eu quero escrever a entalpia em função das condições de estado, em função de propriedades que são facilmente mensuráveis, como pressão, volume e temperatura. Ok? Então, esse é o objetivo central do que a gente precisa fazer nessa etapa da disciplina. Ok, uma vez que eu faça isso, aí ninguém mais consegue te segurar. Você consegue fazer medida de qualquer propriedade, de qualquer substância, em qualquer condição de processo. Pressão, volume e temperatura. Então, como você está correlacionando em torno de propriedades que são facilmente mensuráveis, então você vai conseguir prever qual é a propriedade, a entalpia, a entropia, sem depender de mais ninguém, de nenhuma tabela de processo. Você vai conseguir fazer isso. Ok? Certo, então eu te defini o que são propriedades fundamentais, propriedades derivadas, eu te defini o que são propriedades facilmente mensuráveis. E aí o que a gente precisa é começar a ver qual é a matemática que a gente precisa para poder conseguir fazer esse milagre que eu estou falando para vocês de saber qualquer coisa, qualquer propriedade, qualquer substância. Então, a primeira coisa matemática que a gente precisa ver, tudo que a gente vai utilizar aqui são funções vetoriais, então a gente precisa sempre pensar em cálculo vetorial aqui, tá? Então, se eu fizer aqui a derivada total de uma substância Z, de uma propriedade Z, essa propriedade Z, ela depende de x e y, por exemplo. A derivada total de dz, você sabe aí do cálculo vetorial, que ela vai ser dz parcial dx, a y constante, então isso daqui é o que a gente chama de diferencial total de z.
que ela é diferencial total? Porque eu estou diferenciando e contando as variações. Então, observa que cada derivada parcial dessa daqui é como se fosse a medida da taxa de variação em relação a x, e aqui a medida da taxa de variação em relação a y. E somente a y, tá? Qual seria o significado físico dessa derivada? dz dx a y constante. Então, eu estou contabilizando a taxa de variação z em relação a x, mas eu estou mantendo a variável x, a variável y, constante. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma determinada variação de pressão com a temperatura em um processo mantendo a entalpia constante, então eu sei mais ou menos aqui como é que é o processo que eu tenho que fazer, é um processo isoentálpico, e aqui eu estou medindo a taxa de variação da pressão com a temperatura. Ok? Então, esse é o significado físico dessas derivadas parciais, e o significado da diferencial total é você entender todos os fatores que estão influenciando a sua variável. Ok? Então, a gente começa com esse significado físico dessas substâncias, e então a gente conseguir fazer um exemplo dessas taxas de variações, por exemplo. Então, se eu tenho aqui, vamos fazer essa aplicação, essa mesma derivada aqui, só que pensando em U, variando com a temperatura e com o volume. Então, se eu fizer a diferencial total de U aqui, ela vai ficar da seguinte forma. du dt AV constante dt. Observa que você está sempre cancelando, sabe? O x com o x daqui também. O y com o y aqui também. É tipo cancelando, tá? Não é cancelando de verdade, não. É só para poder vocês conseguirem se lembrar melhor aí como é que a gente consegue escrever essas derivadas sem vocês precisarem estar decorando nada. Então, aqui mais du dv at dv, tranquilo? Então, olhando isso daqui, vamos imaginar que eu tenho um determinado processo e eu estou alterando a energia interna dessa substância que a gente está pensando nela aqui, em torno de temperatura e volume. Então, quando a gente está fazendo essa variação aqui do estado 1 para o estado 2, a gente está indo aqui num caminho qualquer, do estado 1 para o estado 2. Seria equivalente a gente pensar no que é a interpretação dessas derivadas, se você pensasse na contribuição e no caminho hipotético. Lembra que a gente falou sobre caminho hipotético, caminho termodinâmico? Eu posso chegar no mesmo estado, como a energia interna é uma função de estado, então não interessa o caminho, eu consigo obter a mesma variação de U se eu conseguir parar nos mesmos estados iniciais e finais. Então, eu vou primeiro imaginar um processo que ele é isotérmico, e aí depois eu vou imaginar um processo que ele é isocórico. E aí eu vou chegar no mesmo estado, eu vou sair do mesmo estado inicial e vou chegar no mesmo estado final. Então, o du vai ser a mesma coisa. Se você observar, dentro dessa derivada total, você está levando a contribuição para quando você tem um processo a temperatura constante, e você também tem a contribuição do processo para quando você tem um processo a volume constante. É daí que vem a ideia de processo de caminho termodinâmico. É você fazer, por exemplo, a temperatura ser zero, então esse termo azul aqui seria zero, e aí você só teria a integral desse termo verde. E aí é justamente a variação que você está levando em conta. Enquanto que, no contrário, depois você vai passar a fazer o volume ser zero, a variação do volume ser zero, e você vai ter somente a contribuição azul aqui. Então é daí que vem o caminho termodinâmico, ok? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se vocês ainda estão vivos aqui no chat. Ok, então considerar que está tudo bem aí com vocês, tá? Tranquilo. Bom, e o que a gente tem a ver com isso, né? Quando a gente tem essa questão dos caminhos hipotéticos e de onde vêm os caminhos hipotéticos, a gente pode começar a estabelecer
o que a gente chama de relações fundamentais. Então, se a gente está falando aqui de relações fundamentais, a gente pode escrever o seguinte: a gente tem aqui a variação da energia interna, não mais como uma derivada total, mas como a primeira lei. Então, a gente vai ter aqui a variação do calor reversível mais a variação do trabalho reversível. Só lembrando, né? Eu estou aqui considerando o processo reversível porque eu vou escrever tudo em funções de estado. E aí as funções de estados vão depender do caminho. Então, é por isso que a gente tem a definição do trabalho reversível e do calor reversível. Então, a gente sabe aqui que esse DU ele vai ser TdS, como sendo o calor reversível, menos PdV. Então, observa que aqui, independente do trabalho reversível e do calor reversível que eu tiver, então eu sei que a gente vai conseguir escrever isso em funções de estado, que só dependem do estado inicial e do estado final. Tranquilo? Ok. Então, passando para a próxima relação fundamental que a gente consegue estabelecer, é fazer a substituição no DH. Então, a gente sabe que do DH aqui a gente vai derivar e vai obter DU mais derivada de PV. Derivando aqui a definição de DH, tá? Então, a gente tem aqui DH, que vai ser igual a DU mais PDV mais VDP. Se a gente substituir, então, quem é DU, aqui no DH, a gente vai conseguir reescrever essa relação fundamental em função somente de funções de estado. TdS menos PDV mais PDV mais VDP. E melhor do que só em funções de estado, a gente vai estar introduzindo somente aqui relações fundamentais, né? O DU a gente já tinha, só que se a gente tem aqui em função de entropia e do volume, a gente vai ter agora DH como sendo igual a TdS mais VDP. Ok? Então a gente tem aqui a relação fundamental que está vindo ali do balanço da primeira lei, a relação fundamental que a gente está obtendo a partir da definição da entalpia, e a gente consegue ainda fazer a definição em função, fazer as propriedades, as relações fundamentais em função das definições de dA, da energia livre de Helmholtz. Então, nessa dA, a gente vai ter du menos a derivada de Ts. Só lembrando, né? A definição de A é U menos Ts. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vai escrever aqui dA, que vai ser igual a Tds menos PDV menos TdS mais SDT. Aqui a gente vai conseguir cortar essa com essa, e aí vai obter dA menos PDV mais SDT. Essa daqui é uma outra relação fundamental que está derivando aqui do que a gente escreveu para a energia livre de Helmholtz. Ok? E aí a última relação fundamental do dia, para poder a gente conseguir sedimentar o conteúdo agora, que é muita coisa, né, muita informação ao mesmo tempo, mas aí a gente vai conseguir a última relação aqui do que a gente precisa fazer, como sendo dH, que é igual, desculpa, dG. dG, então, é H menos Ts, então vai ficar dH menos a derivada de Ts. E aí aqui a gente vai poder escrever como dG, que vai ser igual, a gente vai pegar o dH, e aí vai ficar TdS mais VDP,
menos T ds menos S dt. Então, corta daqui até aqui. E a gente vai ter aqui, então, dg, que é igual a vdp, menos S dt. Ok? Então, observações aqui sobre essas propriedades que a gente tem medido aqui, que a gente tem estabelecido como relações fundamentais, né? Então, primeira coisa que a gente tem para observar é energia livre de Helmholtz e energia livre de Gibbs, elas são escritas em funções de propriedades que são facilmente mensuráveis. Então, observa que eu consegui estabelecer uma relação de dg em que ela está dependendo da pressão e da temperatura. Consegui estabelecer uma relação de dA que ela está escrita em função de volume e temperatura. Ao contrário do que a gente tem para, por exemplo, du, que está em função de S, e dH, que está em função de S também. Então, escrever em função de S é chato, mas a gente vai conseguir resolver esse problema. Ok? Então, como observação aqui do que a gente pode fazer, se eu escrever que dG, a variação da energia livre de Gibbs, ela pode ser escrita como sendo V dp menos S dt, eu também posso escrever G como função da pressão e da temperatura. E aí é o que a gente aprendeu hoje, que a derivada total de G, ela vai ser igual a variação de G em relação à pressão, mantendo a temperatura constante, Tp, mais Tg dt, a pressão constante, dt. Então, se isso daqui é verdade para as duas, a gente vai poder igualar as coisas aqui nessa equação. Essa é junto com essa, e essa daqui junto com essa daqui. Então, a gente vai escrever o quê? A gente vai escrever da seguinte forma. Tg dp, a T constante, é igual a V, e dg dt, a P, vai ter que ser igual a menos S. Professor, por quê? Porque se eu estou escrevendo G em função da pressão e da temperatura, aqui eu também estou escrevendo G em função da pressão e da temperatura. Então, eu estou tendo uma regra de equivalência aí. Esse termo aqui vai ter que ser igual a esse termo aqui, sim. Porque senão uma das duas equações estava errada. E essa relação talvez seja uma das relações termodinâmicas mais importantes que a gente está vendo aqui. Todo o nosso segundo semestre da disciplina aqui, que é anual, vai ser baseado nessa equação. Na variação de G com a pressão, mantendo a temperatura constante, que isso é igual ao volume. Por quê? Porque eu consigo passar esse dp para o outro lado, e aí eu tenho uma integração de dg como sendo igual à integral de vdp. Então, eu consigo obter G, que é aquela propriedade que a gente discutiu aqui no começo da aula, que é a propriedade que define qual é a energia, o trabalho útil que você pode executar a partir de uma determinada substância. E ela vai ser a integral de VDP. Então, observa como ela é prática, é importante. Né? O volume você consegue calcular a partir de uma equação de estado, a pressão você consegue medir, e aí você está calculando toda a capacidade de execução de trabalho útil de uma determinada substância. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês não têm Professor, eu dúvidas, onde é que a tive gente está no livro dúvida de vocês? Professor, eu tive dúvida naquela lista que o senhor Pode passou falar, na pode falar. terça-feira. Você está me ouvindo? Hum, Quando o senhor tô pede para a ouvindo. gente. Qual foi a dúvida? Pronto, quando o senhor pede na primeira questão para a gente utilizar a equação do virial, ele pergunta se ela é ou não apropriada. No caso, a Uhum. gente teria que analisar aquele diagrama Z0? Ali é para você tem como responder de duas formas, né? Só discutindo, só comparando ali o valor de Z para aquela substância. E aí o que você pode pegar é
correlação generalizada da vida, por exemplo. Então, deixa eu só lembrar aqui vocês o que era a correlação generalizada. Então, a correlação generalizada é aquela que faz o cálculo de Z como sendo igual a Z0 mais ômega Z1. Esse Z0 e esse Z1 você calcula em função da pressão reduzida e da temperatura reduzida. Pressão reduzida e temperatura reduzida. Isso tem uma tabela no livro de vocês e tem um gráfico também. Se você calcula esse Z e ele é diferente de 1, então você já sabe que você não pode utilizar a equação de estado do gás ideal. Para você testar a do virial, é só você ver se o Z da do virial ela está mais próxima desse Z aqui ou se está mais próxima da do gás ideal. Normalmente, para quando você tem pressões moderadas, a equação do virial funciona. Então, é só você fazer essa avaliação. Não, a pressão está moderada, está longe da pressão crítica, então a equação do virial pode ser aplicada. É só para a gente dar uma pensada crítica nisso. Tudo bem? Ah, certo, professor, entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Professor? Diga lá. Eu também tinha uma dúvida nesse trabalho, mas era na outra questão. Eu queria saber como é que se calcula o número de mols dessa parte 2. Certo. Se você tem um determinado volume, vamos, por exemplo, aqui dizer que você tem 10 metros cúbicos. Se você sabe qual é o volume molar daquela substância, então deixa eu só escrever aqui. Fechar esse negócio aqui para poder anotar direitinho. Então, se você tem um volume de, por exemplo, 10 metros cúbicos, e você sabe que o volume molar de uma determinada substância é 1 metro cúbico por mol, você tira o número de mols da definição do que é volume molar, que é volume dividido pelo número de mols. Então, você consegue o número de mols pegando o volume total e dividindo pelo volume molar da substância. No exemplo que eu estou te dando aqui de 10 metros cúbicos, você teria 10 dividido por 1, então você tem 10 mols. No exemplo lá, você vai precisar calcular esse volume molar pela equação de estado, porque o volume, se não me engano, eu já te dei. Entendi? Sim, mas, tipo, era na outra questão. Ele meio que fala que a parte que é dividida em duas partes, e a parte B, ela contém o vapor saturado em equilíbrio térmico e mecânico. Aí eu não entendi muito bem o que ele quer dizer com isso. Tá, vamos ver aqui. É a segunda questão, né? Um tanque é dividido por uma parede rígida, uma condutora de calor, em duas partes iguais de 10 metros cúbicos cada uma. A parte A contém butano líquido saturado, ok? E a parte B, vapor saturado. Cada tanque possui um sistema de alarme, e aí depois a gente vai ver o que vai acontecer. Certo? Aí, se tu precisa calcular no lado que tem, por exemplo, aqui, no lado A que tem líquido saturado, você vai pegar o volume molar do líquido saturado para poder fazer esse cálculo. E você pode calcular aqui com o vapor saturado. É isso que tu está perguntando? Eu queria saber como é que se calculava dessa 2, desse parte B. Quantos mols de butano estão na parte B do tanque? Exatamente do jeito que eu te falei aqui. Então, se a parte B é a parte do vapor saturado, como é que você consegue o valor do volume do vapor saturado? É através de uma equação de estado. Aí, qual é a equação de estado? Penge-Robson. Se você precisa de precisão, Penge-Robson. Se você não precisa de precisão, aí você pode usar RK. Então, no caso da questão, você vai ter que usar a Penge-Robson para poder fazer esse cálculo do volume do vapor saturado, por exemplo. Não é isso aqui que está perguntando? Quantos mols você tem na parte B do tanque? Então, é dessa forma que você calcula, através do volume do vapor saturado. É porque Tranquilo? eu não sabia que só com o vapor saturado dava para calcular o Penny-Robson. Dá. Lembra que a equação de estado ela te dá três raízes quando você está na região do equilíbrio líquido-vapor? Então, se ela te dá três raízes, uma não tem significado físico, uma vai ser a do volume do líquido saturado, e a outra vai ser o volume do vapor saturado.
Ah, professor, não sei diferenciar qual é qual. É só você lembrar que o volume do líquido saturado vai ser a menor. E a outra você vai ter como sendo o volume do vapor saturado, que vai ser a maior. A intermediária, ela pode ser até um número complexo. Então, não vai ter significado físico. Entendi? Então, a menor sempre vai ser a do líquido, a maior sempre vai ser a do vapor. Se você utilizar o XSOS, você já vai calcular a que você quer. Você utiliza a função TR, V, V. Penny-Hobson, volume do vapor. Ou então você utiliza PR, V, L. Penny-Hobson, volume do líquido. Tranquilo? Certo. Beleza, gente. Mais alguma dúvida? Bom, vocês não têm dúvida, então eu vou preparar aqui mais uma lista. Se vocês ainda estão em dificuldade, a gente pode estender o prazo dessa última lista para o prazo que vocês conseguem responder. A intenção dessas listas é sempre vocês conseguirem parar para tentar resolver, para gerar as dúvidas e tirar as dúvidas aqui quando a gente estiver juntos, tá? Então, por hoje é basicamente isso. Se vocês não têm nenhuma dúvida, a gente está no livro de vocês, a gente está na página 271 do livro na versão em inglês, tá? E aí a gente está para começar relações de Maxwell. A gente ainda não começou relações de Maxwell. Então, deem uma lida, deem uma revisada. É muito mais fácil quando eu estou só falando para vocês, empurrando as informações, do que quando vocês estão parando para poder tentar analisar o que está acontecendo no capítulo efetivamente, tá? Então, deem uma olhadinha aí e a gente vai se falando, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Professor, uma pergunta. Tu falou aí da equação do Penck-Hobson, né, que poderia ser calculada para a região do saturado, na líquido saturado e vapor saturado.